consultor de gestão, até que ponto é que a gestão e a psicologia são territórios afins, Ricardo Vargas? Se pensarmos que do ponto de vista empresarial, uma das coisas mais importantes que nós temos nas empresas é a capacidade de gerir adequadamente os meios para realizar os nossos objetivos e que quem faz esse trabalho são as pessoas que constituem a empresa, então a gestão de pessoas é a atividade primordial da atividade de um gestor. Logo, não podemos gerir pessoas sem perceber minimamente como elas funcionam, pelo que a psicologia acaba por ser uma componente fundamental da gestão. Um bom gestor tem de ser, em linguagem não científica, mas em linguagem mais corrente, tem de ser necessariamente um bom avaliador da psicologia humana, um bom psicólogo. Quando falamos em psicologia, de facto, estamos a falar em termos científicos, não é uma ciência que estuda o comportamento e entende os modos de decisão e de operação no comportamento humano. É evidente que o gestor, não tendo uma formação científica, não podemos dizer que ele seja um bom psicólogo no sentido científico do termo. Mas no sentido corriqueiro, no sentido corrente. Sem dúvida. Um consultor de gestão, como é o seu caso, parte sobretudo da intuição ou de instrumentos científicos de análise? Há abordagens muito interessantes, investigações interessantes acerca da intuição, que nos dizem que a intuição é o resultado do reconhecimento inconsciente de padrões ao nosso redor. Mas há intuições erradas, não há? Também há intuições erradas. A intuição é mais uma ferramenta que um bom consultor tem ao seu dispor, além de instrumentos e metodologias de trabalho mais concretos, operacionalizados em instrumentos de medição, instrumentos de intervenção. Também os usam, esses instrumentos de caráter científico? Sem dúvida, são indispensáveis para termos uma percepção objetiva do que é que o nosso cliente necessita como forma de intervenção. Que tipo de instrumentos desses são mais comuns? O que é que se pode medir? Pode-se medir, por exemplo, o grau de presença ou ausência de valores, de comportamentos, de práticas desejadas numa organização. Pode-se fazer auditorias de cultura, pode-se... Dê-me um exemplo. Auditorias de cultura, isso quer dizer o quê para leigos? Vamos imaginar o seguinte, uma empresa que pretende ser inovadora no seu setor de atividade e para que esta empresa tenha inovação, ela precisa de um conjunto de práticas de gestão, porque não basta criar um laboratório que vá pensar novos produtos sem que toda a organização esteja preparada para os produzir, para os integrar. O que é que acontece? Para que uma organização tenha estas características de inovação, não basta ter um processo de trabalho que leva à inovação. É preciso que as pessoas que estão a gerir outras pessoas e que estão a fazer esse processo de trabalho, fazer com que ele aconteça, é preciso que existam práticas de gestão adequadas. Essas práticas de gestão, a forma como nos comportamos uns com os outros, é no fundo a cultura da empresa. Quando dizemos fazer uma auditoria de cultura, no fundo significa averiguar se essas práticas estão ou não presentes. Mas onde é que a medição, onde é que um caráter mais científico de avaliação dessa cultura de empresa pode intervir? De que forma? Com um exemplo prático. Utilizamos, por exemplo, questionários, utilizamos focus groups, utilizamos workshops de diagnóstico e workshops de intervenção. Ou seja, todas as medições que dizem respeito às pessoas são feitas por intermédio das pessoas e das suas percepções, o que faz com que o caráter científico seja um caráter científico relativo quando comparado com a matemática e a engenharia. Porque as percepções são um território muito movediço. Naturalmente, aliás, há alguns investigadores nesta área que dizem que o sucesso de uma mudança organizacional depende, sobretudo, da percepção. É uma questão, muitas vezes, de crença no sucesso da mudança desejada. Vê-se a si próprio naquilo que faz como consultor de gestão, sobretudo como uma espécie de terapeuta ou como uma espécie de treinador? As duas coisas. Porque o treinador tenta motivar, o terapeuta tenta corrigir. Onde é que se enquadra melhor aquilo que faz? As duas coisas. Eu vejo mais o papel do terapeuta como um diagnóstico não interventivo. Ou seja, o terapeuta tem uma boa análise da situação e procura fazer um diagnóstico que integre todo o sistema, toda a organização. Enquanto o treinador age ou vai intervir depois do terapeuta já ter identificado qual é a melhor intervenção e vai treinar pessoas, vai desenvolver pessoas para que essa intervenção aconteça, para que a mudança desejada ocorra. Pois bem, Ricardo Vargas trabalha há mais de uma década em consultoria, agora acaba de publicar um livro a que chamou A Arte de Tornar-se Inútil. Já vamos desvendar a intenção, pelo menos aparentemente provocatória deste título. Antes, no entanto, pergunto-lhe, Ricardo Vargas, este é um daqueles livros para a prateleira da chamada autoajuda?
Eu não diria para a prateleira da autoajuda, eu diria que é um livro que beneficia qualquer pessoa que tenha necessidade de tornar mais eficiente a sua coordenação de equipas. Justamente ia-lhe perguntar quem é o destinatário deste livro. Só alguém que chefia ou também alguém que seja chefiado? Também alguém que seja chefiado, no sentido em que uma relação de chefia, uma relação de coordenação, uma relação de gestão tem duas partes. Ela acontece entre duas partes e, nesse sentido, qualquer pessoa pode beneficiar do entendimento de quais são os melhores critérios de qualidade, os melhores critérios de desenvolvimento dessa relação. E são esses critérios que tenta desenvolver e demonstrar neste livro. São critérios que descobriu ou que inventou? Uma mistura de várias coisas. É evidente que há aqui algumas coisas que são bastante mais inovadoras que outras. Há coisas que vêm da minha prática da terapia e outras coisas que foram perfeitamente operacionalizadas e desenhadas como resposta a necessidades de clientes, não é? O seu livro começa com um episódio do seu treino de Kung Fu, que vai acabar por ser uma espécie de parábola, de metáfora daquilo que é a sua tese central. Quer partilhar connosco essa história e isso que aprendeu no Kung Fu e que decidiu transpor para o mundo empresarial, para a forma de lidar com uma equipa, de liderar uma equipa? A ideia é simples, é de que nós temos no Ocidente uma forma de conhecimento demasiado cerebral e que os orientais, e por intermédio das práticas das artes marciais, essas filosofias, essas abordagens chegaram cá, nós devemos pensar, segundo eles, o conhecimento não de uma forma tão cerebral, mas de uma forma mais pragmática. Daí a parábola, ou as parábolas que eu vou fazendo ao longo do livro sobre o Kung Fu, são um pouco uma maneira, de facto, de nos trazer essa forma de pensar. Qual é essa primeira lição do Kung Fu?